Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Aprenda Fácil Educação Financeira. Hoje nós trataremos de como analisar as dívidas de uma empresa. Antes de falarmos da análise das dívidas, é interessante entender o porquê as empresas grandes fazem dívidas. A dívida até um certo ponto é boa. As empresas grandes pagam 34% de imposto sobre os lucros. Logo, se elas pegassem uma dívida na qual os juros fossem menor do que a taxa de impostos cobrada, valeria a pena a empresa usar dinheiro de terceiros ao invés de gastar o próprio caixa. Além disso, mesmo que não houvesse essa vantagem, a dívida permite à empresa crescer mais rapidamente, pois é possível pegar um capital no mercado, que a companhia não tem, para aproveitar alguma oportunidade que a direção esteja enxergando para crescer. Sempre que a empresa perceber que o ganho com o projeto novo supere o custo da dívida, valerá a pena tomar dinheiro emprestado. Suponhamos que a Paranapanema perceba que o mercado necessitará de 30% a mais de cobre daqui a 3 anos, e o preço tenda a se valorizar 8,5% ao ano. Por outro lado, o custo da dívida seja de 8% ao ano. Então fará sentido investir em uma indústria nova, pois ela ganhará acima do custo da dívida e ainda conquistará um percentual maior do mercado. A primeira tarefa que o investidor deve realizar é entender o perfil da dívida da empresa. Se o investidor observar que a dívida é menor do que o caixa da empresa, nem vai perder tempo analisando. Essa empresa não tem dívida. Se for maior, o investidor tem de entender que a dívida é boa até um certo ponto. Porém, acima da capacidade de pagamento da empresa, ela destrói a companhia. Obviamente, o estudo deve se concentrar no setor pesquisado. Cada setor tem sua peculiaridade. Por exemplo, o setor de energia elétrica tem contratos de longo prazo. Esses contratos servem de garantia para os bancos, e estes emprestam a taxas menores para as elétricas. Seria diferente comparado a uma empresa de varejo, que não tem as mesmas garantias. Para saber se a empresa está ou não alavancada, o primeiro indicador que usamos é a dívida bruta sobre o patrimônio líquido. Essa divisão nos permite enxergar a relação entre capital de terceiros, contido na dívida bruta, e o capital próprio da empresa, representado pelo patrimônio líquido. Valores acima de 1 indicam que a empresa está alavancada, ou seja, usando muito dinheiro dos outros. Acima de 0,7 e menor do que 1 é tido como um valor ideal, e abaixo desse índice a empresa pode ainda tomar empréstimos para expandir. Comparando empresas do mesmo setor, muitas vezes a própria taxa de juros nos dá uma pista da saúde da empresa. Empresas melhores conseguem uma taxa menor. Uma das questões que o investidor deve observar é se a empresa lançou debêntures para se capitalizar. Empresas grandes e de boa reputação conseguem captar dinheiro diretamente, sem intermediação e a um custo mais baixo por isso, lançando papéis no mercado com juros já estabelecidos. Esses papéis têm o nome de debêntures. Por exemplo, a Vale do Rio Doce emite uma debênture pagando 8% de juros ao ano para ser resgatada em 3 anos. O acionista deve verificar o tamanho da captação e dos juros e entender o motivo da dívida. Para que ela vai usar aquele dinheiro? Ela está associada a algum projeto da empresa? E a resposta dessa pergunta tem de fazer sentido para o investidor. Ele tem que achar que aquele projeto é digno de investimento. Outro ponto sobre a análise do perfil da dívida é comparar o percentual da dívida em moedas estrangeiras contra a moeda nacional e depois verificar quanto por cento a empresa arrecada em cada moeda. Uma empresa que tenha muitas despesas em moeda estrangeira, como por exemplo para adquirir insumos e maquinários de fora, mas venda apenas no mercado nacional, passará dificuldades quando houver uma súbita desvalorização do real. Então, esse é um risco a se considerar. Por isso é importante analisar o perfil da dívida em cada moeda. O próximo passo é analisar a capacidade de pagamento da dívida. Para verificarmos a capacidade de pagamento da empresa, podemos usar duas fórmulas. A primeira é confrontar a dívida com o EBITDA. Relembrando, o EBITDA é considerado o lucro operacional da empresa. Ele é o lucro antes de descontar juros, impostos, amortizações e depreciações. A dívida líquida anual sobre o EBITDA nos indica quantos anos se levará para pagar a dívida. Muitas empresas colocam um limite para se endividar baseado nesse indicador, servindo de garantia às instituições financeiras e investidores. Alguns bancos exigem um endividamento máximo de 2,5%
durante o período do empréstimo para celebrar o contrato. Nós, pequenos investidores, devemos observar se a dívida líquida sobre o EBITDA está abaixo de 3. A segunda fórmula é dividir o EBITDA pelas despesas com juros. Essa divisão nos indica o quão confortável está para a empresa o pagamento das dívidas. O ideal seria uma relação que estivesse acima de 3. Isso nos garantiria uma folga confortável caso acontecesse algo que levasse a uma diminuição no poder de pagamento. Por fim, a gente tem que olhar o histórico da dívida e tomar cuidado com dívidas crescentes ao longo do tempo. O crescimento das dívidas tem que ser menor que o crescimento do EBITDA. Uma das coisas que me preocupa é o efeito manada nos investimentos. A Paranapanema era uma ação relativamente esquecida, até que em vários locais da mídia começou a se divulgar que o Luiz Barsi Filho, o maior investidor individual da Bolsa, começou a comprar ações da Paranapanema. Reparem o perfil da dívida. Do segundo trimestre de 2011 até o primeiro trimestre de 2016, a gente vê um crescimento acelerado da dívida. Ela parecia que se estabilizar e até decrescer, mas de repente toma força de novo e volta a ter outro ciclo de crescimento da dívida, não tão acelerado quanto o primeiro. Novamente, nos últimos trimestres, parece que ela vai estabilizar, mas quem garante? Mesmo que os juros caíssem a partir de agora, quanto tempo levaria para pagar a dívida e dar retorno ao acionista? É uma aposta de muito risco, e muitos compraram apenas porque Barsi comprou. Tanto foi que a cotação da ação subiu de repente. Mas vamos ficar com o ensinamento do próprio Barsi. Ele costuma dizer, nunca compre uma dica. E o que ele quer dizer com isso? É justamente não fazer algo sem entender, só porque alguém, aparentemente com mais conhecimento do mercado, está fazendo. Barsi tem um patrimônio em ações superior a 2 bilhões de reais. Ele pode arriscar o quanto quiser. Além disso, só ele sabe por que investiu na Paranapanema. Da mesma forma, só ele saberá o momento de desistir da posição, caso não esteja atendendo a expectativa dele. Isso significa que os demais farão um movimento posterior a Barsi. Se a gente olhar a dívida líquida anualizada, a gente vai perceber que ela só cresceu de 2015 até hoje. E o EBITDA é muito menor que a dívida. E além de ser menor, ele vinha caindo de 2015 até ficar negativo em 2017. Então, apenas nos 2 últimos anos, ele retoma um crescimento, mas um crescimento fraco. Seria apenas esses 2 últimos anos um indicativo de reversão na empresa? Eu não sei. Há que se entender também que o Luiz Barsi Filho tem acesso aos diretores da empresa. Ele conversa diretamente com eles. Acesso que a gente nunca vai ter. Isso permite a ele ter uma visão melhor da empresa e construir com mais propriedade planos de investimento, que o investidor pequeno jamais terá. Agora vamos ver as dívidas da Klabin, uma das poucas empresas centenárias de capital aberto no Brasil. Aqui nós queremos estudar o comportamento da dívida em moeda estrangeira em relação à dívida em moeda nacional. No gráfico, os retângulos verde escuro são as dívidas em moeda nacional. Já os retângulos em branco são as dívidas em moeda estrangeira. A gente percebe que a dívida de longo prazo está altamente atrelada à moeda estrangeira. A primeira coisa que o investidor deve fazer é confrontar a posição do caixa em cada moeda, que está à esquerda, com as necessidades de curto prazo. Depois, checar as entradas em cada moeda nos últimos 5 anos pelo menos, para ter noção das entradas em moedas estrangeiras e em moeda nacional. Ele vai chegar a uma conclusão se a empresa terá caixa suficiente para honrar os pagamentos. Caso a empresa não tenha caixa suficiente em moeda estrangeira, ele vai verificar se a empresa fez hedge para se proteger das oscilações em moeda estrangeira. Nesse tipo de operação, que serve como um seguro, a empresa trava o valor da moeda estrangeira. Feita todas essas averiguações, o investidor poderá chegar a uma conclusão se a empresa será ou não segura para ele aportar seu dinheiro. No fim das contas, toda dívida será paga um dia. Uma dívida descontrolada come os lucros operacionais. Provavelmente será melhor postergar o investimento em uma empresa classificada como boa para depois dela quitar a dívida. E por hoje nós ficamos por aqui. Até a próxima aula. Forte abraço.